Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito bom estarmos reunidos, cada um, é claro, na sua casa, cada um no seu momento, mas nós estamos unidos pelo Espírito, pela mesma fé. Isso é motivo de rendermos graças ao Senhor, porque se não fosse pela maravilhosa graça, isso não estaria acontecendo. Nós não teríamos esta união, mas pelo sangue de Cristo que foi derramado no Calvário, nós estamos unidos, embora distantes, né? Você na sua casa, estamos online, mas pensando, um só pensamento. O quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, e tem nos proporcionado este momento de reflexão na palavra. E nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Filipenses, o capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 4, nós vamos ler. E a palavra nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, queridos, esta palavra, ela vem, nos orientar para que nos regozijemos no Senhor. O momento é difícil, com certeza, o cenário político é complicado, estamos aí no meio de uma pandemia, mas nós nos regozijamos no Senhor, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força, e a alegria não é nossa, ela é do Senhor. Por isso é que esse fruto do Espírito que nós temos em nós nos permite estarmos alegres, estarmos regozijando nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando nós estamos ligados nele, nós conseguimos estar alegres mesmo diante da tribulação, mesmo diante das dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Então, vamos agradecer ao Senhor no momento de oração, E nós temos que ter um coração grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. E o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Então vamos orar neste momento? Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos preservado. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. O Senhor tem nos dado condição, Pai, de estarmos falando, meditando na Tua palavra. Isto é maravilhoso, meu Deus. Obrigada, Pai, pelas famílias. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pelo nosso pão de cada dia, que não tem faltado à mesa dos seus filhos. Ajuda-nos, meu Deus, a termos um coração doador e também socorrermos e auxiliarmos, Pai, aqueles que estão em necessidade, aqueles que precisam do auxílio espiritual, do auxílio material, que possamos, meu Deus, retribuir, ofertando, meu Pai, na vida daqueles que precisam. E sabemos que o Senhor é o nosso supridor. O Senhor está conosco todos os dias e por isso nós estamos aqui e por isso nós te rendemos graça e nos regozijamos em Ti.
Fica, meu Deus, com cada um dos teus filhos, com cada uma das suas filhas, onde estiverem, meu Pai. E guarda-nos, meu Deus, no teu amor e na tua graça. Nós te pedimos e nós te agradecemos também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. E bom é louvar o nome do Senhor. É o que nos diz a palavra. Então nós estaremos rendendo graças e louvores ao nosso Deus. Amém? Olá, amigo, olá, amiga. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos em Cristo. Que nós não esqueçamos em momento algum que o nosso Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós, porque Ele nos ama com seu infinito amor. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor.
Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim, jardim da inocência.
Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontra meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós temos voz,
Feliz sábado, irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, que Deus vos abençoe grandemente, para a glória de nosso Deus Pai. Gostaria que você acompanhasse comigo uma leitura na Palavra de Deus, que está na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder e pela tua glória. Nós nos colocamos, ó Rei eterno, diante de ti, neste sábado, para glorificar o teu nome. Pedimos a ti a tua bênção, a tua direção, a tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, abençoando grandemente, ó Deus, os nossos irmãos e irmãs que estão nos vendo e ouvindo através da internet, nossos irmãos e irmãs que estão se esforçando nos louvores, ó Deus, e que possamos juntos glorificar o seu nome em Cristo Jesus. Tu és nosso Deus e nosso Pai, e nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Graças te damos. Muito bem, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 1 da carta aos Efésios, onde Paulo ele escreve, e nós temos aqui alguns pontos básicos, uns pontos importantes para a nossa vida, como bênção espiritual. Lá no comecinho do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, ele faz a citação em Cristo. Depois de saudar os irmãos, Paulo ele agradece a Deus pelas suas bênçãos espirituais em Cristo. Observe que Paulo dá graças pelas bênçãos espirituais nas regiões celestes e não por bênçãos físicas. Vejam que ele faz uma distinção nesse ponto. Ele entende que Deus está fazendo coisas grandes e poderosas na vida dele, mas as coisas são espirituais. E diante disso nós temos então que Cristo morreu para tornar os homens ricos espiritualmente e não fisicamente. As bênçãos de Deus faz com que a pessoa prospere na vida, mas todo o trabalho do Senhor, a sua morte para reconciliar a humanidade com Deus, é uma questão de salvação, uma questão espiritual para nossas vidas. As bênçãos espirituais, elas são encontradas em Cristo e não no mundo. O mundo proporciona aí muitas coisas, mas a bênção verdadeira, o amor de Deus, o poder de Deus realmente, a glória do Senhor está em Cristo. E fora de Cristo, realmente não há bênçãos, somente bens físicos. E esses bens vão perecer quando nós morrermos. Então, isso que está na terra vai ficar, bens materiais vão ficar aqui, casa, carro, patrimônio, tudo isso fica aqui. O que nós podemos conquistar no mundo espiritual são bênçãos de Deus para nossas vidas, e é isso o que o apóstolo Paulo está falando, ele está citando. Se nós olharmos o capítulo 1 para o capítulo 1, dos versículos 4 até o 14, Paulo ele vai listar algumas bênçãos. Vejam só, versículo 4, ele fala assim: nos escolheu nele. Deus selecionou um povo especial em Cristo, justamente como selecionou a nação especial dos judeus em Abraão. E em 1 Pedro 2,9 está escrito da seguinte forma: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Isso é importantíssimo para nós, né? Em sua sabedoria, Deus, sabendo de toda a situação, Deus planeja salvar o homem em Cristo. Lá no comecinho de tudo, na fundação do mundo,
Ainda mesmo antes do homem ter cometido o pecado, Deus já tinha um conhecimento, já sabia do que ia acontecer, mas Deus nunca se deixa enganar. E tudo Deus tinha sob seu controle. E Deus nos chama para enfrentarmos ou para sermos santos e irrepreensíveis. Aqueles que estão em Cristo foram perdoados dos seus pecados e deverão viver de tal modo que não pequem mais. É o que está dito lá em Romanos 6:23, não é isso? Então, se nós seguimos a leitura do capítulo 1 e chegarmos agora ao versículo 4, versículo 5, diz o texto que em amor nos predestinou para Ele, para a adoção dos filhos. Os cristãos são filhos de Deus por adoção. Adoção é sempre uma questão de escolha pessoal. Na adoção você quer esse ou quer aquele, você procura aquilo que você te agrada, aquilo que vai lhe agradar. Enquanto que o filho que vem pela natureza, esse é o filho que você aceita, que você recebe, e esse filho você tem em consideração. Deus, Ele determinou desde antes do começo do mundo que adotaria todos os que estão em Cristo Jesus. A adoção de Deus não é apenas uma adoção por acaso, é uma escolha feita por meio de Jesus Cristo. Se respondemos em obediência ao evangelho do seu Filho, Deus nos adota. Como está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Louvado seja o nosso Senhor. Seguindo os versículos, no versículo 7, Paulo ele destaca uma outra questão. Temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Deus perdoa os pecados dos filhos adotados, porque Jesus morreu para sofrer o castigo por eles. Então Efésios 2,15 diz também assim, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então vejam que através da morte de Cristo há uma reconciliação, há uma mudança de comportamento na esfera espiritual, e somos trazidos para Deus e adotados como filhos e filhas de Deus. Ainda lá no versículo 7, a expressão também diz que foi para remissão dos nossos pecados. A morte de Jesus, ela tinha um fundamento, ela não foi algo inesperado. Tudo o Senhor já tinha sob controle, e essa morte de Cristo, ela proporciona à humanidade a remissão dos pecados. Ele tira aquele peso que estava sobre a vida das pessoas, e as pessoas podem então ser libertas, podem agora ter a liberdade de decidir a quem querem servir. Lá no versículo 9 de Efésios capítulo 1, versículo 9, diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ninguém pode conhecer a mente de Deus a menos que Ele resolva revelar seus pensamentos. Lá em 1 Coríntios 2, 9 até o 13, em Cristo sua vontade é revelada. Pelo Espírito Santo, traz a nós a vontade do Pai, traz a nós a vontade do nosso Senhor, e nós vamos crescendo na graça, no poder, na glória, na unção e na autoridade, porque o Espírito Santo de Deus vai nos capacitando, vai nos instruindo, e a glória do Senhor vai manifestando em nós a sua graça, a sua misericórdia. Aí, lá no capítulo 1, versículo 11, Paulo cita, no qual também fomos feitos herança. Os filhos adotados receberão a mesma herança que Cristo, o filho legítimo e primogênito, conforme está Romanos 8, 17,
somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Fomos chamados, selados, lavados e remidos, estamos participando do reino de Deus e agora somos também herdeiros de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 13, capítulo 1, versículo 13, Paulo cita que fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqueles que ouvem e respondem com a fé a palavra da verdade, recebem o selo do Espírito Santo de Deus, que vai sendo confirmada a glória e o poder de Deus na vida do ser humano. É um trabalhar, é um agir de Deus, onde Ele está separando homens e mulheres que ouviram, que entenderam, que acreditaram, que estão buscando, para o dia da glorificação. Deus tem todo um projeto, todo um propósito, tem tudo já pensado no que vai acontecer. Do capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, Paulo cita sobre a questão da plenitude. Paulo, ele ora para que eles cresçam no pleno conhecimento dele, de Cristo. Se não conhecermos a Cristo, como podemos esperar receber as bênçãos espirituais que Ele nos oferece? Ressuscitando Cristo, Deus mostrou seu extremo poder para abençoar aqueles que creem. Finalmente, Deus fez Cristo o cabeça da igreja, o qual é o seu corpo. Está lá em Efésios 1, 22, 23. Procurar outra sede fora dos céus, onde Cristo está, é negar a autoridade de Cristo. E diante disso, irmãos, nós devemos orar a Deus, buscar de Deus a sua graça, o seu poder. Pois Filipenses 4,19 fala que é Ele que supre todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, tudo que nós precisamos, necessitamos, será suprido. Então, Deus está no controle, Deus está mostrando a sua graça, a sua glória. E Cristo Jesus, que ressuscitou, está no céu ao lado do Pai, intercedendo por nós. É Deus que trabalha, é Deus que usa a vida de muitas pessoas para pregar o Evangelho, e todos quantos estão acreditando que Jesus Cristo veio a esta terra em carne e foi-lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus, que ele está professando esta fé, que ele se entregou ao Rei da Glória. Deus quer usar a vida dessa pessoa, um instrumento. Assim nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, manter a nossa fé e a convicção na palavra de Deus. Não podemos nos levar por ventos de doutrinas. Não devemos correr de um lado para o outro. A palavra de Deus está na Bíblia, e é a Bíblia que vai nos orientar, vai nos ajudar a entender qual é o caminho que nós devemos seguir. Devemos correr sim para alcançar a vida eterna. Não correr de um lado para o outro sem saber para onde vai, mas corrermos para alcançar a vida eterna. Deus nos escolheu para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse sábado, dia do Senhor, em que nós estamos lendo, entendendo um pouquinho da carta de Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 23, que nós citamos, que essas bênçãos espirituais são elas que nos dão força, são elas que nos dão autoridade, são elas que nos ajudam a vencer o nosso dia a dia, são elas que vão fazer com que a gente cresça na graça e na fé. E eu gostaria muito de orar contigo para que Deus pudesse abençoar a vossa vida e assim você possa se fortalecer no amor de Deus, no poder de Deus e na glória do Senhor. Ore comigo, você que está aí me ouvindo nesse instante. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos pela tua infinita graça, pelo teu amor, pelo teu poder, pela sua glória,
pela tua maravilhosa palavra e pela tua unção nas nossas vidas e na vida dos teus servos e servas. O Senhor nos chamou para trilharmos um caminho, Senhor, de santidade e sermos vasos de honra. Meu Pai, todo o esforço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de vir a este mundo, sofrer, padecer, ser crucificado, morrer e ressuscitar, para que o mundo fosse reconciliado contigo, ó Deus, não tem sido em vão. Milhares e milhões de pessoas estão se rendendo, Senhor, aos teus pés, estão aceitando a palavra da salvação, estão ouvindo, Senhor, em muitos lugares, que somente Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Assim, eu te peço, meu Pai, meu Deus, que os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão nos ouvindo, todos sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia neste dia, abençoando grandemente as suas famílias, no nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, vem de encontro às nossas necessidades, com teu poder e a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Tenha aí paz, tranquilidade, concluindo este sábado para a glória de Deus. E você possa nos demais dias da semana, amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, olhar para frente e ver o quanto que Deus está proporcionando para você. Vitórias Deus está preparando. Continua, insista, vá em frente, leia um pouquinho mais a Bíblia, busque um pouquinho mais de Deus, porque grandes coisas Deus tem para conosco. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Feche os olhos por um instante. Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Guarda este meu irmão, guarda esta minha irmã. Assim, ó Deus, nos proteja em todos os instantes. Nós chegamos ao final, desse trabalho e nós agradecemos a todos que estiveram conosco e agradecemos ao nosso bom Deus, porque nos permitiu estarmos aqui, nos permitiu esses momentos. Então, que a sua vida tenha sido edificada, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém.